boa tarde. Eu gostaria muito de saber, antes da gente começar, quem aqui é físio, quem é educador físico, quem é médico, quem somos? Quem é educador físico aqui? Boa! Muito. Ah, é? Ah, não, temos físios, então. Ah, então tá bom. Surrupiaram. Então tá bom. Não, então eles vão pegar do meio pro final e a gente conta depois o resto para eles. Temos médicos aqui? Quem foi o pessoal que não levantou a mão? O que vocês são? Tá bom. Tá ótimo. Gostamos também. Tá bom. Eu tenho uma dúvida. Como é que eu passo o slide? Então, eu sou Amanda, sou formada pela USP, tenho pós-graduação em Saúde da Mulher pela Santa Casa, tenho curso de Pilates, mais um monte de curso de ortopedia e desde a pandemia fui trabalhar com vascular e desde então venho tratando lipedemas e outras disfunções vasculares. E aí, hoje eu tenho alguns objetivos com vocês. Deixa eu tirar esse trem daqui. Primeiro, a gente precisa compreender o lipedema, além da estética, porque, infelizmente, tem um mercado muito grande que foca muito na estética, mas, além da estética, a gente tem uma questão muito funcional quando a gente fala de lipedema. Então, muitos de nós somos profissionais de primeiro contato com esses pacientes. Então, saber identificar e ajudar no diagnóstico é extremamente importante. Entender, quando a gente fala em prescrição de exercício, qual é real a intensidade desse exercício. Por quê? Uma das coisas que eu mais vou enfatizar com vocês é esse exercício com eletroestimulação. Na verdade, o exercício em si, ele pode ajudar, mas ele pode piorar muito esse lipedema. Então, apresentar a zona 2 de treinamento como uma forma de estratégia. E aí a gente precisa, antes de trabalhar e discutir essa apresentação de exercícios, entender a fisiologia do tecido, o que está acontecendo nesse tecido que tem lipedema e como a gente usa essa eletroestimulação para realmente conseguir ajudar essas pacientes e essas clientes. Então, geralmente, essa paciente chega para a gente, algumas vêm com um diagnóstico fechado, algumas vêm só com pequenos relatos de eu treino, mas minha perna não muda nada. Depois que eu treino, eu fico muito inchada e muito dolorida. O meu corpo, na parte de cima, sempre emagrece muito fácil, mas as pernas, eu sempre tive muita dor ao toque e roxo que brota sem eu precisar nem ter batido. E aí algumas trazem uma musculação, ela me ajuda, mas depende. E aí tem um outro perfil também de paciente que geralmente chega pra gente, físio, na ortopedia, que é eu tentando ganhar massa muscular, subi tanto a carga para ver se eu definia igual a minha amiga define e acabou lesionando. E chega com tendinite, chega com todas as outras ites. Então, quando a gente pensa e como suspeitar do lipedema, porque a gente precisa ter essa diferenciação de lipedema, linfedema e obesidade. Então, primeiro que o lipedema, ele vai sim trazer essa desproporção de tronco e pernas. Lembrando que o lipedema ele pode ser tanto só de pernas, mas também pode acometer braços, mas geralmente é um perfil de paciente que tem uma cinturinha. Fala, não, quando eu emagreço, esses dias eu diagnostiquei uma que ela, não sei se eu tenho, mas de fato, quando eu emagreço, eu chego a ter tanquinho, ela tem gominhos, mas a coxa não define. Cara, para você ter gominhos, mas você não ter um reto medial aparecendo, isso é um sinal de alerta. Algo de errado não está certo.
essa dor ou sensibilidade ao toque. Tem várias pacientes que vêm e relata que não faz muita musculação, não gosta de academia, porque ela não consegue fazer uma cadeira extensora, por exemplo. Porque o encostar da cadeira, ela sente muita dor. Equimoses frequentes, que é isso, um roxo que fala, nossa, eu acho que eu sou muito estabanada, porque eu vivo com um monte de roxo, eu nem sei se eu bati, onde eu bati, eu aperto, não dói também, mas, e aí geralmente elas trazem uma frase que você faz assim, mas é de família, porque lipedema ele tem um fator genético também. Esse peso na perna e esse edema. Geralmente, elas relatam, tem uma sensação de que tem sacos de areia na perna. E conforme o dia vai avançando, esse peso tende a piorar. E quando a gente fala do edema, a gente tem que prestar atenção num edema que ele fica concentrado de tornozelo para cima. Se esse edema pega pé, isso é um sinal de que talvez ela possa ter um lipedema, ela possa ter um linfedema ou ela possa ter os dois. Edema de lipedema, ele para na canela. Parece que ela usa... Esqueci o modelo daquela calça que tem um elástico na ponta. E a gordura para ali, o edema para ali. O pé sequinho, fininho até o final do dia. E sempre fala, e essas pacientes, geralmente, elas também trazem esse relato de vivi a minha vida inteira fazendo dieta, me matando de fazer exercício, mas parece que nada nunca resolve. E se eu engordo 1 quilo, esse 1 quilo vai para a perna. Se eu emagreço 5, não sai o 5 da perna. E aí a gente precisa, quando chegam relatos assim, a gente precisa começar a ter um norte do que fazer. Então, sempre convido a não diagnosticar sozinho. Apesar do diagnóstico ser clínico, hoje a gente tem várias tecnologias e vários exames que ajudam a diferenciar esse diagnóstico. Porque algumas também elas vão vir com uma obesidade associada. E falar, não, é só a obesidade. Às vezes tem a obesidade casada com o lipedema. Então, trabalhar em equipe é fantástico. Acolher esta queixa, porque muitas delas chegam com uma carga emocional, inclusive, de negligência a vida inteira por profissionais da saúde e muita gente olhando assim e fala, você não treina certo. Essa perna está desse jeito porque você treina fofo. E elas já vêm com cicatrizes e dores e uma estigma de a culpa é minha. Então, trazer esse acolhimento de a culpa não é sua, eu entendo o seu caso, e aí a gente vai começar a trabalhar para ver se melhora essa situação. Ter essa adaptação de treino com segurança, porque, sim, a gente pode piorar e muito o quadro dessa paciente quando ela chega na nossa mão. Fazer esse encaminhamento dessa avaliação para médico, para físio. E, principal, registrar a resposta no pós-exercício, que a gente vai ver que isso é um dos limiares para saber se nós estamos ajudando ou atrapalhando. A dosimetria desse exercício vai ser muito individual, vai ser muito de cada paciente, o como ela fica 24, 48 horas depois do exercício. E aí a questão é sempre por que dói? O que acontece realmente com o lipedema e por que acontece esse tanto de dor? Porque muitas vezes elas vão relatar para vocês que dói ao encostar, dói se mexe, dói se não se mexe, tudo dói. Algumas, inclusive, vêm com cinesiofobia associado. Então, a gente precisa ter muito claro que essas células de gorduras hipertrofiadas, ela tem uma associação de uma hipertrofia de célula de gordura com um tecido conjuntivo muito mais denso. Então, é como se eu estivesse com gosto muito de analogias, como se eu estivesse num ônibus às 6 horas da manhã e que a gente tem uma capacidade, em teoria, de 40 pessoas. Quando a gente vai e tem essa hipertrofia dessa célula de gordura, esse ônibus ele acaba vindo para 60, 70 pessoas. Só que o espaço físico, ele não tem esse aumento, essa proporção. Chega assim a um limite.
todas as estruturas, elas acabam ficando muito pressionadas. O tanto de oxigênio que eu tenho numa região e o aporte sanguíneo dela acaba sendo muito afetado, porque a gente realmente não tem esses vasos linfáticos e venosos, eles acabam ficando muito estrangulados. Então, parte dessa dor vem daí. Parte dessa dor vem também de compressão de sistema nervoso. Também tem muitas pacientes que apresentam esse quadro. Além dessa fragilidade capilar e essa sensação de peso, esse excesso de líquido. Então, por mais que venha cedendo esse tecido, criando edemas, são estruturas que sempre estão muito comprimidas. Aí a gente tem, a partir, geralmente, de grau 3, grau 4 de lipedema, também uma disfunção linfática associada. Grau 1 e grau 2 não tem ainda os estudos, eles ainda não conseguem correlacionar que, não, você tem lipedema grau 1, o seu sistema linfático já está em sofrimento. Mas a partir do estágio 3, estágio 4, sim está. Chega um linfedema secundário. E, além de tudo, tem essa inflamação de baixo grau, essa sensibilidade tecidual e estímulos que geralmente não são dolorosos, para esse tecido ele acaba se tornando muito doloroso. E quando a gente vai pensar nesse treino, um treino adequado, ele vai ter um estímulo e uma recuperação. Quando a gente erra na mão, e geralmente a gente erra para mais, a gente tem estímulo, a gente tem edema, a gente tem dor, e aí essa paciente abandona a prática de esporte, porque a prática esportiva, porque ela entrou ruim, ela saiu pior. E aí vai, acho que a parte que eu mais amo de tratar quando eu falo de pacientes de lipedema, porque hoje, quando a gente pensa em vamos tratar de lipedema pensando na área da físio, muitas pessoas vão falar, a gente vai tratar lipedema fazendo drenagem. E só. Só que o lipedema, ele não se resume a esse acúmulo de líquido. Ele tem um acúmulo de líquido, ele tem uma questão de tecido conjuntivo, ele tem uma questão de fáscia. E eu gosto muito de trabalhar com paciente em maca e eu gosto muito de trabalhar paciente fazendo exercício. Só que uma coisa, obrigatoriamente, tem que andar junto com a outra. Não dá só para eu trabalhar com ela na maca, porque meu tratamento não vai ser completo. Não dá para eu trabalhar só com ela fazendo exercício, porque eu vou estar sendo também muito negligente. E aí a gente precisa ter esse desenho dessa paciente que, geralmente, elas vêm com uma hipermobilidade articular. A maioria tem frouxidão ligamentar, o que acaba aumentando mais ainda a sobrecarga articular e diminuindo a ativação muscular. Eu não sei se fica muito claro para todo mundo, quando eu falo em ficar em pé de uma forma passiva. A gente, e a maioria dessas pacientes com uma hiperextensão de joelho, joga o joelho lá atrás, dedos completamente aéreos, para a gente não cair. A gente joga uma hiperlordose e aí fica quase que tudo só em cima de articulação. Quadríceps pouco trabalha, pé pouco trabalha, glúteo pouco trabalha. E o que esses músculos mais têm em comum e que a gente precisa pensar em ajudar nessa paciente? São músculos que ajudam muito o retorno venoso. Então, se passivamente ela já não ajuda, essa musculatura tem pouca ativação, o sistema inteiro dela já está comprometido, é uma junção do inútil com o desagradável. Muitas vezes por esse aumento de volume interno de coxa, elas vão apresentar um valgo dinâmico, e aí esse valgo dinâmico dificulta ainda mais numa ativação e numa estabilização de pelve. Dor com impacto, eu diria que é quase unânime, e uma das coisas que essas pacientes precisam ter e que a gente precisa mudar muito a mentalidade, que quando eu comecei a trabalhar com pacientes vasculares, eu tinha assim, nossa, eu vou ter que prescrever uma meia de compressão. Que dó. Tadinho desse paciente. É uma coisa que a gente precisa muito tirar da mente, que paciente que precisa de compressão, ele precisa de compressão e ele vai ser beneficiado com essa compressão. Não é que dó,
é que bom, porque quando a gente realmente usa essa compressão e precisa, é um alívio que a gente traz para esse paciente. Quando eu digo uma fadiga postural rápida, é muito isso sobre ficar sobre articulações. O manter a postura, manter músculos ativos, isso cansa demais e cansa muito rápido essas pacientes. E essa sensação de perna pesada chega até mudar a marcha, porque às vezes a perna está tão pesada, esse tornozelo já começa a ficar tão edemaciado que a paciente, ao invés de andar empurrando o chão, ela anda jogando a perna. Aí a gente já tem um espaçamento, abertura de base, e elas vão andando aqui. O maior problema desse tipo e esse perfil de marcha é a gente acaba anulando quase que 100% dessa ativação realmente de panturrilha. Tricepsural, que é o que a gente chama de segundo coração do corpo, cai por terra. Então, a gente, mais uma vez, retroalimenta esse edema. E aí, pensar nisso, quando a gente for fazer essa prescrição de treino, em trazer uma estabilidade muito antes da intensidade. Então, eu sei, e é uma coisa também que eu adoro quando eu estou fazendo exercício, é o famoso no pain, no gain, vambora, e tem que suar, e tem que chegar a fadiga, e tem que achar que morreu. Fala, nossa, eu não morri dessa vez. Vamos tentar na próxima. Esse perfil de paciente não dá. A gente vai trabalhar 5 casas antes. Tem muitas pacientes, inclusive, que quando elas chegam para mim para fazer eletro, e aí eu vou fazer a avaliação de qual é o seu objetivo com o eletro. É conseguir colocar a calcinha em pé. Porque elas têm uma dificuldade gigantesca de manter o unipodálico. É um conseguir sentar e levantar do vaso sem ajuda, sem barra. Então, são coisas muito mais simples e, com isso, a nossa conduta tem que ir, mas é isso, 5 casas antes. A gente não está num foco de fazer ela virar Graciane Barbosa. A gente está num foco de trazer função para ela. Muito menos impacto, diria eu, 0 nesse início, a depender do grau inflamatório que essa paciente chega, porque a grande maioria, elas já chegam e falam assim, não, ouvi falar, tem uma amiga que está fazendo eletro, e ela falou que é muito legal e que vai me ajudar, e eu não consigo agachar na academia, eu tenho medo, e aí esse negócio, esse choquinho vai me ajudar, então eu vim para agachar. Tá, segura um pouquinho. A gente vai avaliar e entender o quanto a gente consegue realmente avançar. E o pior, geralmente, desse perfil de paciente elas não estão fazendo o tratamento que era para ser feito em maca, associado ao que é feito com exercício. Então, ela tem um quê de inflamação, uma tensão de fáscia, também muito associada. Ter esse controle de amplitude, focar nesse fortalecimento de glúteo, de tricepsural e de core. E essa progressão, ela é lenta, ela tem que ter calma e tem que trazer a paciência para a paciente. Porque, infelizmente, a comparação, ela existe. E aí é um porquê que ela consegue fazer e eu ainda não. Porque eu estou fazendo esse tratamento e muitas vezes são movimentos bobos, e eu queria estar fazendo o que eu vi no TikTok. Então, a gente tem que segurar, alinhar a expectativa, e isso, geralmente, já desde a primeira avaliação. É traçar com ela o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, e o tempo que a gente vai fazer isso. Eu acho que eu já passei toda essa parte. Justamente por causa dessa parte de postura, essa sobrecarga de joelho, de pé, de quadril, sempre vai acontecer. Uma panturrilha sem bomba muscular. E aí, a gente precisa sempre ter em mente que esse movimento, ele vai melhorar quando eu conseguir tratar a dor, o edema e a estabilidade, todo mundo junto. Não dá para eu só focar em movimento, só focar em força.
E eu acho que esse é o slide mais bonito de quando a gente pensa real na fisiologia do lipedema e em todos os tecidos que ele acaba afetando. Começa por tecido adiposo, que tem essa hipertrofia, tem esse acúmulo desproporcional, tem essa resistência de perda. A gente passa para a parte de microcirculação, que vai ter essa fragilidade capilar, tem essa maior permeabilidade, que é uma coisa que facilita muito ter mais edema, e essa tendência a hematomas. Quando a gente fala de sistema linfático, tem essa sobrecarga, tem esse fluxo muito mais lento, porque ele tem muito pouco espaço para percorrer nessa linfa, e tem esse risco de ter um linfedema. E face a tecido conjuntivo, essa alteração de matriz tecidual, ela acaba, sim, deixando essa fáscia muito mais rígida. E quando a gente pensa na fáscia, fáscia e ativação muscular, elas andam muito juntas. A fáscia ela é responsável de 20 a 30% de força muscular. Coincidência ou não, eu repito, ou não, tem um estudo comparando pacientes portadoras de lipedema com mulheres que não têm lipedema e na mesma faixa etária, com o mesmo perfil, as pacientes que têm lipedema, elas tendem a ter 20% a menos de força muscular. E aí é a mesma porcentagem da face, olha que legal. Quando a gente coloca um ultrassom de imagem nesse tecido, esse tecido ele tem fibroses, é uma fibrose muito mais espessa, o que com mão de físio... Oi. A face muscular tem 20% a mais e 20% a menos de força de músculo. Quem tem lipedema? Quem tem lipedema, comparando com quem não tem 20% a menos de força muscular. E a face ela é responsável de 20 a 30% da ativação muscular, de força muscular. Então, essas pacientes que têm lipedema, elas têm uma fáscia que elas têm uma dificuldade muito grande de deslizar. E aí essa sinergia muscular acaba sendo afetada. E é por isso que às vezes ela tem essa menos força. Exatamente. E aí a comparação dela com a amiga que chegou no mesmo dia com ela no CrossFit, e a amiga já conseguiu passar de nível e ela ainda não. Oi. Eu tenho lipedema e eu tenho grau 1, né? E eu sinto fragilidade em tudo, não só nas pernas. Isso é normal mesmo? A questão dos 20% de força ser espalhada para o corpo inteiro? É porque a fáscia ela é um tecido completamente conectado. Então a gente precisa pensar que ela é como se fosse um macacão que pega inclusive rosto. Se a gente for sentir um tecido de fáscia, é quando a gente pega o peito do frango e tem aquela membraninha branca. Ela tem vários, o que a gente chama de trilhos anatômicos, então, ela tem várias disposições que facilitam a ativação em força dela. A gente tem frontal, a gente tem que é cruzado, a gente tem o posterior, tem só que é lateral, só que elas vão se conversando. Então, sim, é comum você ter uma fraqueza global. E aí, porque é uma coisa que acontece muito com pacientes que têm lipedema. Uma minha, inclusive, ela chegou para que eu tratasse o ombro dela. Ela já tinha feito mais de 60 sessões com outros físios e ninguém conseguia resolver o ombro dela. Quando eu comecei a manipular o ombro, eu vi que o caos não estava só no ombro. Estava em tronco, estava em perna. Quando eu comecei a soltar a fáscia da perna dela, ela assim, é aí, está doendo onde dói o meu ombro. E eu mexendo lá na canela dela. Então, sim, está tudo ligado. Uma das coisas que a gente precisa trazer para essas pacientes, inclusive, você não é louca, porque a maioria fala assim, eu acho que eu sou louca, porque eu falo pro povo que está mexendo em um canto, eu estou sentindo em outro. Não, isso é fáscia, isso é tecido conjuntivo. Ou se compara dor com outro, né? Fala, poxa, a pessoa da mesma idade, mesmo perfil, consegue levantar tanto e você não E aí é onde mais mora o perigo, porque ela sempre vai querer avançar. Primeiro que tem alguns olhares, né? Não, vocês entraram juntas, uma tá avançando, outra não. Ou você tá fazendo corpo mole, ou acho que o problema tá em você.
Eu tenho pacientes que foram altamente lesionadas por personagens, e assim, personal que você olha e fala, meu Deus do céu, muitos seguidores no Instagram. Que chegou e falou assim, imagina, é porque ninguém nunca te treinou do jeito que você deveria. Tá te faltando botar carga, você tá treinando muito fofo. E aí, galera, a gente teve uma tendinite patelar, uma tendinite de glúteo surreal, além do aumento de inflamação geral desse corpo. O lipedema dela, além de piorar, ela teve que ir fazer reabilitação e nunca mais olhou na cara do personal, porque jogou cargas altíssimas, sendo que hoje a gente já sabe, a carga é muito mais baixa e aí a gente vai trabalhar muito mais em repetição para esse perfil de paciente. Bom, tem algum momento nessa progressão que você consegue deixar ela num parâmetro normal, vamos dizer assim, de treino, ou ela sempre vai ficar com esses cuidados e essa carga baixa, essa intensidade baixa, e ela tem que seguir com isso, ela não vai poder ir lá no CrossFit e puxar peso igual a amiga dela? Ou você consegue deixar ela um ponto, tipo, reabilitar esse tipo de processo? Existe isso? a gente consegue, mas aí a gente tem que olhar ao lado do lipedema ser multifatorial. Então, eu tenho pacientes que passam 15 dias na Itália, visitando vinícolas, comendo massa, porque o maior terrorismo do lipedema geralmente é glúten, açúcar e álcool. Então, elas estão o quê? Comendo massa e tomando vinho, daquele rolê de 8 taças de vinho por refeição. Elas voltam pleníssimas. Não, eu tenho uma que ela volta plena. Se você colocar ela para fazer 10 minutos de esteira, ela inflama inteira. Então, a gente precisa entender que cada uma vai ter um perfil. E aí tem paciente que não, que faz esteira, faz impacto, fica ok, mas passou na frente de uma colher de doce de leite, ela inflama. Então, tem que ter essa questão alimentar, ela tem que estar controlada. A questão de ingesta hídrica. Fáscia, ela é composta por 60% de água. Se essa paciente não bebe a quantidade de água necessária, ela está vivendo de água de cocô para ter batimento vital, não vai ter uma fáscia realmente hidratada, essa perna ela não vai ficar legal. A gente agora tem alguns suplementos que ajudam muito a manter esse nível de inflamação mais baixos. Então tem que ser uma coisa muito associada. Mais pacientes que são bem regradas, e tem umas que fazem assim, cara, o crime não compensa, eu sei que se eu tomar uma taça de vinho, eu vou ficar muito inflamada, vai me doer muito, e aí eu coloco na balança e falo, não precisamos disso. Essas, geralmente, a gente consegue sim ter uma evolução de carga, a gente consegue melhorar e brincar realmente com essa eletroestimulação. Mas não são todas, vai muito de disciplina de paciente. Bom? Pode. Tive o diagnóstico e fiz o tratamento anti-inflamatório. Eu resetei a minha vida. Resetei álcool, não consumo mais álcool, eu peso na balança, né? Você colocou. E o meu corpo respondeu perfeitamente, os músculos estão começando a aparecer, saltar na minha vida, estou treinando, voltei a treinar forte, treino elétrico com elétrico, treino musculação, voltei a correr, eu tirei a corrida, né, que eu nem imaginava que pudesse estar ali prejudicando. E não adianta, o processo é o equilíbrio. Você precisa ter bom senso do que te faz mal e do que te compensa e o que não compensa. É pro resto da vida. É pro resto da vida. E aí eu geralmente ponho isso para as minhas pacientes já de cara. 80% do tratamento é delas. É responsabilidade delas. 1 hora comigo por semana não faz milagre. Seu tratamento de fisioterapeuta faz com eletro? Eu também trabalho com eletro. Porque eu faço toda uma parte de maca, então com soltura de fáscia, com melhora de ativação mitocondrial, que essas pacientes já têm uma mitocôndria que ela tem uma efetividade muito menor, o que acaba piorando e dificultando na oxigenação desse músculo. Controle de edema, de fáscia, uma propriocepção de postura, de
pé. Eu trabalho muito exercício de pé com elas, porque é isso, muitas chegam até com 70% de peso puramente em calcanhar. Elas não sabem nem usar os dedos delas, e quanto menos dedo a gente usa, mais difícil fica de ativar a panturrilha. Então, tudo isso eu vou trazendo dentro do tratamento e junto com o eletro. E aí a gente vai, e eu tenho pacientes que são já extremamente treinadas e que vivem na academia e que malham 4 horas da manhã. Nunca entenderei essa galera, mas elas... eu fico assim, senhora, tá bom. E tem pacientes que chegam pra mim sem conseguir colocar a calcinha. E ambas têm lipedema. Então, deixa eu lembrar pra onde que eu estava. Peraí, que eu de muito perto... Eu sou muito cega, gente. E de muito perto eu não enxergo nada. Vamos lá. Ligamentos e as articulações. E aí a gente precisa pensar sempre nessa fragilidade articular, nessa instabilidade, nessa sobrecarga mecânica e como que a gente vai ajudar esta paciente, porque geralmente o que estabiliza uma articulação, se não é o tecido conjuntivo, é músculo. Só que o tecido conjuntivo dela, em caso articular, ligamento, já é muito mais frouxo, e em caso de músculo, parte dessa inflamação também ajuda na inibição da ativação muscular. Então, ela realmente junta o inútil com o desagradável. Essa dificuldade de ganho de massa e essa baixa tolerância ao exercício. Tudo isso traz esse quadro de dor, edema, sensação de peso, sensibilidade ao toque, dificuldade de progressão e esse impacto funcional e principalmente emocional com essas pacientes. Uma coisa que às vezes a gente acaba esquecendo, nós como profissionais do movimento, e aí a gente faz tipo, acho que alguém deve cuidar dessa parte. É o emocional. Então, ter na equipe, ter alguém para indicar como uma psicóloga é fantástico. E muitos casos, eu falo que eu acho que eu vivo num mundo meio cor-de-rosa, em que eu trabalho com uma equipe médica sensacional, uma equipe de educador físico sensacional, de nutrição e de psico. Então, a conversa, ela acontece e... se não existe psico, a gente tem que colocar uma psico nessa roda. E de todos os profissionais, geralmente, fisioterapeuta e educador físico é o que mais vê esse paciente e o que mais fica tempo de qualidade com esse paciente. Então, muitas informações só a gente tem. É um senhor privilégio, mas é uma senhora responsa. E aí a gente vai começar a olhar para esse exercício com muito cuidado. Por quê? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E aqui é o exemplo clássico disso. O que a gente vai observar que passou do ponto? Se tem uma dor desproporcional de 24 a 48 horas pós-exercício. Costumo dizer para minhas pacientes que eu sou muito carente. Adoro ser lembrada. Mas se lembrou que eu tenho mãe, a gente errou na mão. Ou seja... vai sentar e vai fazer... Ai, Amanda. Isso, fantástico. Vai repensar se o sentar e levantar realmente vale a pena. Se o se mexer vale a pena, talvez a gente tenha errado na mão. Se eu tenho um inchaço maior no dia seguinte, porque isso pode acontecer. Se a gente for pensar em fisiologia real do exercício e a quantidade de... para a gente ganhar sarcômero em série, a gente tem que gerar essa falha e muito cuidado quando eu digo fadiga, mas o corpo ele precisa entender que, não temos o tanto de músculo suficiente, então, peraí, vamos gerar um pouquinho mais. Esse gerar um pouco mais também gera metabólitos. Se é um sistema vascular e linfático que já está sobrecarregado, não está conseguindo lidar com o que ele já tem, e você coloca mais metabólito para rodar, a gente acaba trazendo um inchaço muito maior no dia seguinte. Por consequência, uma maior dor, esse peso excessivo na perna, essa fadiga que derruba a rotina. Não é um negócio de tipo, nossa, que delicinha, treinei ontem. Meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Isso é um errar da mão. E essa piora de sensibilidade ao toque. Então, esses são os sinais que falam assim, acho que a gente tem que dosar para menos essa paciente. Agora, o que a gente realmente espera?
sintoma estável, recuperação, 28, 48 horas, estou pronto para a próxima. Tá disposta, não tá exausta. Essa melhora de percepção corporal, porque uma das coisas, quando a gente coloca na paciente o colete, ele meio que obriga você a ficar posturado. Coloca a paciente e fala assim, nossa, mas parece que eu já estou até com uma postura melhor. Essa postura, conforme a gente for trabalhando, a ideia é que ela permaneça por mais tempo. E principal, essa paciente ela consegue repetir o treino. Então, é um treino que não gerou pesadelos nela. Foi um treino que, lembrei de você, morri, mas passo bem, seguimos, a gente consegue fazer de novo. Então, pensar nessa recuperação como, sim, uma forma de prescrição, quando a gente fala nesses exercícios. E aí, como fazer e dosar essa intensidade no dia a dia mantendo essa paciente, geralmente, nessa zona 2 de treinamento. Que é uma zona 2 de treinamento. Essa intensidade que a gente consegue sustentar por um longo tempo, que a paciente consiga conversar, são frases mais curtas, não dá para cantar faroeste caboclo enquanto está fazendo exercício, mas frases curtas enquanto está treinando, fantástico, essa é a meta. Muito abaixo disso, a gente não está chegando realmente em um estresse metabólico para fazer alguma coisa. Muito acima disso, essa paciente geralmente não volta. E aí, o mais legal nessa zona 2 é essa baixa produção de lactato. E aí a gente acaba diminuindo bastante esse fator inflamatório. E aí a eletro entra muito aqui, por quê? Ela vai facilitar muito essa contração muscular, sem exigir tanta sobrecarga articular. Porque a gente consegue trazer, além dessa consciência de ativação de glúteo, de core e panturrilha, que muitas pacientes, essas que viveram a vida treinando, falam, Amanda, eu não sei o que é sentir um glúteo. Eu tenho várias, a rodo, que não sabe o que é um glúteo cansado pós-exercício. Porque nunca ninguém ensinou, não houve uma consciência corporal, não houve uma mudança na biomecânica, que muitas vezes precisa. Então, a gente consegue, com a eletro, trazer uma ativação e falar, aí é o seu glúteo, é isso que você precisa, é a partir daí que tem que vir um movimento. Imagina, tem paciente que chega, às vezes, fazendo 100 quilos de stiff e não sabe o que é trabalhar o glúteo durante o stiff. Eu falo assim, minha senhora, tá trabalhando o quê? Lombar, né? Às vezes um isquio, muito só. Claro. O lipedema, a gente tem aqueles casos que, né, é o tipo 3, 4, e tem aqueles tipo 1 e 2, que chega pra gente hoje em dia, né? A pessoa super magrinha e tal, e fala, eu tenho lipedema. E deve ter mesmo, tipo assim. E aí eu fico pensando, em relação à zona 2, com esse perfil de cliente que é 1 e 2, que não parece muitas características, ela não sente tanta dor, mas às vezes sente. Você vê que tem aqui um inchaço, sabe? Mas tem dificuldade de ganhar músculo, mas naquele caso, né, muito intenso. Em relação, a gente também trabalha em zona 2, ou então dá pra gente tentar colocar um pouquinho mais de peso, aumentar um pouco mais a frequência nesses casos mais leves. Que você, ou você acha que se eu der um treino mais intenso mesmo, porque pelo aspecto dela, né, e pelo que ela vai falando, de feedback, eu fiquei bem no treino. Aí você vai lá e aumentar mais forte. Eu não vou estar prejudicando mais ela, porque falam que um treino muito intenso inflama mais, prejudica. Então, para esses casos, dessas mulheres que têm lipedema 1 e 2, será que se eu der um treino muito intenso, de acordo com o feedback dela positivo, eu vou prejudicar ela, ou eu posso mandar bala de acordo com o feedback de conversar, ficou bem? O feedback vai ser o seu maior norteador. Geralmente, quando corre super bem, você consegue aumentar essa zona de treino, aumentar a carga, aumentar. Você não vai prejudicar, desde que todo o trabalho por detrás de tratado desse lipedema esteja acontecendo bem. Por quê? Se eu vou e o que pior pode acontecer e por que piora? Porque eu acabo jogando muito... acaba tendo esse acúmulo de ácido lático, essa inflamação pró-exercício, e ela não tem um sistema de encanamento
que consiga drenar esse excesso eu ia dizer soluto, mas de inflamação tecidual. Desculpa. Tinha que estudar. Um nome bonito. Adoro nomes bonitos. Uso muito poucos. Eu gosto muito de dar aula pensando que estou falando com a minha mãe e explicando para ela o que é o lipedema. Mas, exato, ter esse aumento de exudato, esse encanamento inteiro, ele já não está dando conta do que ele tem. Você joga mais, você sobrecarrega o sistema. Então, não é porque ela está num estágio 1, estágio 2, que você pode realmente ir, tá leve, idosa para mais. O feedback dela vai também dizer muito como está o tecido dela. Dor, né? Mas uma dúvida em relação à eletroestimulação. Falam que quem tem mais uma gordura mais espessa, né, que às vezes a gente tem que jogar a cronaxia 400 para conseguir atingir mais e tal. Tanto é que a pessoa que é mais gordinha, né, a gente sabe que demora mais para sentir, a gente vai levando lá, né, a potência do treino. Em relação a quem tem lipedema, a profundidade que a gente entra no músculo tem que ser mais leve também, para ela não sentir, ou eu posso jogar 400, mas os outros parâmetros serem mais equilibrados? O que você acha? Joga para baixo e aí você vai aumentar na amperagem, conforme ela for sentindo. Então, mas A largura de pulso, de pulso você vai continuar mantendo mais baixa. mais baixa, tipo 200 para perna? 200, 250, se é um começo de treino. Tá. É. E mesmo ela tendo essa camada de gordura, Mesmo. Porque o que a gente tem um outro parâmetro que é essa microamperagem. Então, na amperagem, vai muito de acordo com o que ela vai sentindo. Aí, geralmente, elas conseguem ter realmente um limiar muito mais alto quando a gente pensa naquela barra vertical dos canais. Tá. E o hertz? Isso. A gente mantém essa frequência mais baixa. Frequências muito altas, inclusive, esses dias eu estava conversando com o Jeff e ele falando, teve alguma paciente que veio de um outro lugar que já tinha feito eletroestimulação, só que ela odiou, porque ela piorou muito. E aí ela chegou para uma fisio e falou assim, então, já fiz isso daí, detestei, não funcionou, só piorou, não quero. Quando essa fisio foi entender o que era feito, nesse lugar eles colocavam realmente frequência lá no alto para ganhar força. Foi muito mal aplicado e ela piora. 50 Hz, 55 por aí. Para menos. Pode chutar uns 35, 40, sucesso. E aí, para paciente, muitas vezes vai falar assim, ai, parece que não faz nada. Faz. O tal do menos é mais. O menos é mais. Aqui, E aí, vindo feedbacks positivos dessa cliente, ela não está sentindo dor, você acha que eu posso conseguir atingir um treino de uma pessoa que não é diagnosticada com lipedema, por exemplo, chegar a 70 Hz? Ela evoluindo, né? Eu não estou falando isso do nada, estou falando, coisa de repente 1 ano, você vai evoluindo com ela. Ou você acha que a partir do momento que ela tem a patologia, não posso abusar muito, tem que seguir aquilo e acabou? não. Até abusos são assustadores. Mas sim, a gente pode ir aumentando e ganhando. Mas é uma coisa que é muito progressiva. Tem que ir dosando muito. Porque muitas vezes ela fala pra você, o seu último treino foi ótimo, foi maravilhoso, estou fantástica. Você fala, vou aumentar um pouquinho. Ela volta na próxima sessão, eu tô podre, o que você fez comigo? Então, isso é muito sutil. Sobre pensando ainda no perfil lipedema 1 e 2. O interessante às vezes seria não aumentar a intensidade, mas sim a frequência. Peraí. Você está falando de... Não frequência zero, frequência de treino. Por exemplo, se ela treina 2 vezes na semana, 3, 4, mas não tem geralmente você consegue 3, assim, já é muito para uma paciente que tem lipedema. Muito mesmo. Mesmo a gente fazendo um protocolo com drenagem associada no final, porque tem um protocolo bem bonitinho de a gente vai aquecer, vai trazer mobilidade, a gente vai realmente fazer treinos de força com maiores amplitudes e a gente vai deitar essa paciente, perna pro alto e vai drenar. 3 eu digo que é o teto. Oi. E
E dentro do treino, o que você tem de experiência com relação a que tipo de exercício? Exercício, por exemplo, 3 de 10 com o aparelho ligado, isometria, tipo Tabata, o que é melhor para esse tipo de paciente? Na relação de não despolarizar ele e ele ficar ruim. O que é mais controlado dentro desses parâmetros, né, que você diz de manter a zona 2, por exemplo? Geralmente eu trabalho por tempo on, tempo off, então eu não conto quantas séries vai. E exercícios que são multiarticulares geralmente são melhores recebidos e eles já cansam por si só. Então a gente vai trabalhar com um tempo off de descanso um pouco maior. Eu não coloco um Tabata, mas não, porque você vai realmente inflamar demais. Seria? Depende muito de paciente, depende muito do exercício. Algumas eu coloco de 30 para 60, algumas eu coloco de 20 para 40. Algumas, e a grande maioria, e às vezes isso é uma coisa muito legal da gente ter em mente, é treino unilateral. Unilateral porque elas têm uma diferença de força, muitas vezes, entre membros muito grande. Então, a gente faz... Se eu vou fazer unilateral, eu vou fazer 20 segundos de... Eu tenho uma... Não é nem uma cadeira, nem uma mesa flexora. É um trem que você fica em pé e faz a flexão. 20 segundos de uma perna, 20 segundos do outro. Esse zona 2 seria o quê, por exemplo? Parametrização de 0 a 10, ela fala... É uma escala de sensação de cansaço dela. Tá, seria o quê? O 2 seria o quê? 5, A zona 2 a gente 4, mantém, na verdade, entre 3 e... Peraí, a gente tem aqui a cola. Ô, gente, eu acabei de receber uma placa falando que meu tempo acabou. De 3 a 5. Eu achei que... Eu falei, imagina, a gente tem super tempo. Eu acabei de falar, me encerrou, estão me expulsando daqui. Então, pensar nessa resposta fase 1, inflamada, com dor, a gente vai manter essa zona 2, esse baixo impacto. A gente vai adaptando, vai aumentando, inclusive, essa escala de Borg, essa sensação de cansaço. E aí, quando ela está treinada, aí a gente vai aumentar essa intensidade, impactos mais ou menos. Eu sempre olho muito cuidado com o impacto. Será que realmente vale a pena? Porque ele tende a trazer uma retração da fáscia. E... Vamos lá. Agora eu fiquei apressada, me apressaram e agora eu já não sei mais... Isso, exatamente. Passamos uma leve pincelada numa saúde da mulher. Quando trazer e por que trazer. Então, a gente tem muitas pacientes que geralmente chegam e fazem... Ah, não, mas eu tenho uma escapadinha. Mas são escapadinhas muito momentâneas. Na maca, quando a gente faz a avaliação... A força está fantástica. Você fala assim, gente, esse assoalho está muito forte. De onde está escapando? Por quê? Muitas vezes falta uma ativação de sinergistas e aí a eletroestimulação ajuda demais. Uma eletroestimulação não intracavitária e é uma eletroestimulação que a gente faz na academia, faz com ela associando muito abdômen, glúteo, musculatura da lombar. O que a gente só tem que tomar cuidado com essas pacientes. Essas pacientes têm que ser uma paciente que já tem uma boa consciência em assoalho pélvico. Não vale aquela galera que fala, segura o xixi. E ela segura o xixi pelo ombro. Então, ela tem que ter uma boa consciência de contração, de relaxamento. Aí, a eletroestimulação funciona muito bem com essas pacientes. Vamos lá. Dá tempo de um caso clínico? Sim? Então tá bom. Eu tô com medo de me expulsarem real daqui. Jeff nunca mais me chama. Então, a gente tem um caso clínico, uma mulher de 36 anos, professora sedentária há algum tempo. Ela chega pra gente com: minhas pernas sempre foram grandes, mas agora elas estão mais doloridas. Quando eu tento voltar a treinar, parece que piora. Ela procura academia porque ela quer emagrecer, ganhar condicionamento. Conta que já tentou musculação, funcional algumas vezes, mas sempre abandona. Porque depois dos treinos mais intensos, ela sente. E aí ela sente um aumento de dor nas pernas, sensação de peso no final dos dias, edema no tornozelo e na perna, hematomas aparecem com mais facilidade, tem esse desconforto ao toque.
uma fadiga desproporcional e uma dificuldade de perceber essa contração, esse glúteo, essa panturrilha. Fala, não, ativa aí, sei lá, se eu tô ativando, se eu não tô. Geralmente ela fala assim, eu não sei se eu tô ativando de verdade. Como é que agacha ativando? Geralmente elas vêm com esse relato. E o famoso, eu treino igual as minhas amigas, mas o meu corpo reage diferente. E aí a gente vai observar além do que ela fala. Uma das coisas principais quando a gente trabalha com paciente de lipedema é você ter uma escuta muito ativa e um olho muito sagaz. Porque você começa a observar uma desproporção em tronco e membros inferiores, esse maior volume de quadril, de coxa, de perna. A gordurinha em cima do joelho é um clássico. Elas falam que o joelho faz um sorriso triste, porque parece mesmo, ela faz uma bolsinha. Esses pés relativamente preservados, a maioria das vezes, não temos inchaço, uma queixa de dor à palpação, esse valgo dinâmico no agachamento é um clássico, pouquíssima estabilidade de quadril. Eles falam, mas como é que eu vou ver isso? Pede um unipodálico, pede uma descida, olá, nossa, Caio, você ficou mais bonita, muito obrigada. A gente traz essa pouca estabilidade de quadril, essa hiperextensão de joelho, essa baixa tolerância ao impacto e essa dificuldade de ativar glúteos sem acabar compensando realmente na lombar. Então, ativa glúteo. E aí ela joga um lombar lá na frente. Aí eu pergunto para vocês. Vai ser uma pergunta meio óbvia, né? Porque a gente está fazendo de lipedema. Então, vocês me respondam, finjam que a gente não teve uma aula de lipedema agora e fala... Essa paciente, ela é sedentária ou ela tem mais alguma coisa junto? Tem isso. A gente pergunta o básico, porque o óbvio tem que ser dito. O treino intenso realmente foi a melhor escolha dela como opção? Não. E aí o maior problema é, muitas vezes ela não sabe. Essa paciente, ela chega muito no escuro pra gente. O que você observaria antes de tentar aumentar a carga dela? Aí agora vocês brilham. Gente, agora vocês brilham. Diga que eu não tô aqui há 1 hora falando sem a gente brilhar. O que está inflamando ela? Isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que perceber. E perguntar para ela. Porque ela sabe muito mais do que a gente. Ao invés de tentar aumentar a carga, o que você faz que essa dor piora? Porque isso que você faz, a gente vai começar a diminuir. O que mais? Na inflamação, a dor é muito... Eu não consigo abrir. Impede de fazer outras coisas. Sim. Tem umas coisas que a gente precisa observar antes da gente querer só tacar carga nela. Obrigada. Biomecânica, alinhamento. Sim, o que ela já está fazendo, o que a gente, a partir de onde a gente está, para onde a gente vai, e alinhar com ela as expectativas. Porque uma das coisas que mais acontece geralmente com essas pacientes é uma frustração durante os tratamentos. Vocês acham que ela precisa parar de treinar? Ou ela precisa só de uma estratégia melhor? Em que momento desse rolê inteiro vocês iam falar assim, temos lipedema, e vocês encaminham para alguém? Pergunta retórica também, mas vocês podem falar sim. Sim, obrigada, ela falou sim. Eu acho que eu preciso muito ir embora. Estão me expulsando. Enfim, somos todos profissionais do movimento. Eu acho que tem espaço para todo mundo. O ideal e o mais maravilhoso é trabalhar junto. Eu vivo acho que num mundo muito cor-de-rosa, onde uma equipe... Eu trabalho realmente com uma equipe que se comporta como equipe. Não estamos aqui para ficar dividindo, mas sim entender onde cada um brilha, porque todos nós brilhamos. Último, gente, eu juro. O que eu quero que vocês levem daqui para a vida, esse lipedema, ele não é obesidade, ele não é falta de esforço, essa dor, edema, inflamação.
que muda com o exercício, muda para melhor ou para pior. Essa zona 2 é a base mais segura para a gente começar a construir essa tolerância. Força, ela é prioridade, mas ela precisa, sim, de progressão e pensar nessa recuperação. A gente usa o estímulo como uma ferramenta de ativação, de circulação, força, adesão. Não pode ser um tratamento isolado. Sempre que a gente pensa em uma doença multifatorial e você só fornece um tipo de tratamento, desculpa, você não está sendo um bom profissional para esse paciente. E saúde da mulher, ela também precisa sair da maca e ir para um gesto funcional. E é isso. Vale sempre lembrar que se você acha que algo não faz mal, ele também não faria bem. Então, cuidado com essas pacientes. É isso, gente. Obrigada. Desculpa o atraso. Pardon. Microfone.